Hoje eu estou aqui no finalzinho do meu café, na comunidade Transformar, e eu estou refletindo um pouquinho sobre alguns acontecimentos na nossa sociedade, na nossa vida, algumas perguntas que surgem para mim acerca de relacionamentos, acerca de alguns modelos que a gente tem aprendido, você, assim como eu, tem visto, tem acompanhado na internet, nos estudos, alguns modelos que dizem como você tem que se relacionar, como você tem que fazer, como você tem que falar, como você tem que pensar, como você tem que agir. E se você, assim como eu, há um tempo atrás, principalmente na época da pandemia, quando todo mundo precisou ficar em casa, e a grande maioria se deu conta que não conseguia ficar em casa, esses mesmos padrões eles não se encaixavam naquele momento de vida. Eu acho que você lembra disso. Eu acredito que sim. Porque num padrão de ensinamento, onde, por exemplo, num relacionamento diz que precisa haver comunicação, você tem que falar, você tem que se expressar, você tem que colocar para fora, você tem que dizer. Naquela época, muita gente ficou em casa e descobriu que não conseguia falar com o outro. Descobriu que não conseguia se expressar da forma com que o outro entendesse, não conseguia se comunicar, porque comunicação não é só você falar, não se trata só disso. Comunicação, uma boa comunicação, é conseguir se expressar para que o outro entenda. Porque não se trata só de você, né? Não se trata só de mim, se trata também da forma com que a outra pessoa interpreta. E é claro que tem gente que fala, o que importa é o que eu falo, que você entendeu, o problema seu. Sim, cada um tem a sua interpretação, mas numa comunicação eficiente, você precisa ter o senso de responsabilidade de perceber aquilo que você quer expressar e como o outro consegue entender. Porque, por exemplo, existem pessoas que entendem melhor através do gesticular, do tocar. Existem pessoas que precisam do olho no olho, sabe? E já existem pessoas que, se você olhar direto no olho, ela trava, tem medo do contato e do afeto. Então, quando você começa a se comunicar, não é só uma questão de falar o que você pensa. É preciso interpretar aquilo que você está pensando, observar os seus sentimentos, as suas emoções que estão no peso daquela fala, entender quem é outra pessoa que você vai se comunicar, porque, por exemplo, se a outra pessoa que está na minha frente for alguém que tem algum receio interno, algum medo interno, alguma ferida e ela ouve um grito muito alto, ela trava, é minha responsabilidade harmonizar o tom da minha voz para aquela pessoa não se sentir agredida quando eu disser. Isso é responsabilidade afetiva, né? Isso é aprender a se comunicar. É claro que às vezes você falha, às vezes eu falho. A falhabilidade faz parte do ser humano. E aí essa é uma outra parte que eu me lembro que na pandemia, por conta do isolamento e de pessoas se verem obrigadas a conviver com seus parentes dentro de casa, elas se viram obrigadas a estar dentro das suas próprias casas. Ali elas perceberam tanto de falhas que carregavam e, infelizmente, uma boa parte, pelo menos das que eu conheço, encararam o fato de que não conseguiam ter um lar. Elas tinham casa, elas tinham móveis, elas tinham filhos, elas tinham um pet, elas tinham alguém do lado, ou em alguns casos alguém, né? São mais de uma pessoa. Nessas novas relações, a gente respeita todo mundo, isso é uma escolha muito pessoal, mas a questão é que
quando elas se viram dentro da própria casa, elas perceberam os níveis de vulnerabilidade e os níveis de falhas que elas mesmas estavam envolvidas e que tinham muita dificuldade para poder gerenciar. É interessante que um lugar onde deveria ser um lugar de abrigo e acolhimento, um lugar de refúgio, um lugar de amparo, para boa parte das famílias, o convívio foi aterrorizante. Claro que na época era muita pressão junta, né? Muitas perdas, o mundo todo estava sofrendo, mas o fato é que dentro de casa, percebeu-se que não havia uma comunicação adequada, não havia um contato saudável, não havia responsabilidade afetiva. E agora o espaço para descarregar isso era pequeno. Fomos obrigados a encarar o outro, sabe? Fomos obrigados a, mesmo sem querer, acordar e olhar a outra pessoa do lado e pensar: o que eu estou fazendo aqui? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa provoca em mim? O que é que eu provoco na pessoa, né? E aí nessa dinâmica dos relacionamentos, porque o espaço foi limitado, muitas coisas foram sendo reveladas e acredito eu que muitos relacionamentos acabaram mostrando o nível de falha e de dor que carregavam. Acabaram demonstrando que, na verdade, não existe uma fórmula perfeita para um casal perfeito, para casais perfeitos, para filhos perfeitos. Acabaram revelando que não existe um modelo padronizado onde todos têm que seguir e que, às vezes, aquele que não segue o modelo, aquele que não alcança esse ideal, se sente mal pra caramba. É marginalizado, é colocado de lado, é taxado como alguém que não deu certo, né? Recebe esse rótulo: ó, seu relacionamento não deu certo. E aí a tradução interna disso, dessa comunicação, é dolorosa. É muito dolorosa. E aí de novo eu volto para a comunicação e relacionamentos, porque aí, dentro da dor, você começa a se comunicar e a expressar da forma que sente, da maneira que sente. E como eu disse, muitas das vezes sem filtro, nem se importando com o que o outro pensa, com o que como o outro absorve. E isso tudo vai criando muitos atritos. E é claro que todos somos diferentes. E é claro que existem parâmetros, né, princípios de relações de convívio, mas de fato mesmo, relacionamento só é descoberto durante as experiências de viver junto. Porque, no princípio, o primeiro relacionamento que um ser humano busca é um relacionamento intrauterino. Olha que interessante. O primeiro relacionamento que você conheceu aqui nesse planeta Terra vem da relação que você teve com a sua mãe quando você estava sendo gerado. Quando você ainda era um feto, onde tudo estava se misturando. E ali você não tinha noção de razão, de conhecimento, mas você já sentia tudo. Então, o seu primeiro relacionamento, ele surge num sentir. Ele surge das reações químicas que vão formar o seu corpo, misturada às reações emocionais da sua mãe, que estão sendo influenciadas pelas reações do comportamento e dos outros relacionamentos que ela vive.
Então, por incrível que pareça, por mais que você deseje uma fórmula mágica para gerenciar o seu relacionamento, você precisaria entender a importância de saber quais foram os impactos que esse primeiro relacionamento geracional te criou, marcou. Como é que isso te marcou? Porque a maravilhosa ciência e uma teoria que eu sou apaixonada, que é a psicanálise, e outras mais vão dizer que todas essas marcas que você sofreu lá na primeira infância, ainda na formação gestacional, quando você estava sendo gerado, essas marcas elas vão influenciar a base da sua existência e a partir disso você vai recebendo as informações e vai gerando o ser. E aí a gente para observar isso e começa a entender por que um adulto é capaz de se sentir mal, rejeitado, mesmo que não esteja sendo. A gente é capaz de entender o porquê que algumas pessoas vivem um medo tão intenso, tão profundo, que elas não conseguem avançar, elas paralisam. E aí quando você vai refletir o porquê que faz isso, a princípio não tem um porquê, não tem uma lógica. O fato é esse, não tem uma lógica, mas tem um porquê. E aí você vai entender por que um adulto se lança em um relacionamento danoso, tóxico, com alguém que machuca, que diminui, que humilha. E olhando de fora você fala, cara, não faz sentido isso. Mas se você perceber como essa pessoa foi gerada, você vai entender que provavelmente lá na gestação ela já tinha se sentido humilhada. Ela já aprendeu a viver com essa pressão e agora ela busca alguém que continue pressionando, compreende? Então é claro que a maravilhosa internet, ela traz pra gente esse poder de acesso da informação. É claro que a maravilhosa internet, ela traz pra gente a possibilidade de estudar, de avançar, né? De absorver muito conteúdo, mas eu hoje me peguei pensando o porquê que a gente precisa de fórmulas mágicas para aprender a se relacionar, por que a gente precisa, por que você está precisando que alguém diga o tempo todo para você como é que você tem que agir com o seu marido, com a sua esposa, com seus cônjuges, com seus filhos. Por que você precisa buscar um modelo de alguém que sempre te dê as ordens do que você tem que fazer? Algo que deveria ser tão natural, que é sentar, olhar no olho, encostar o corpo, encostar a cabeça e mostrar afeto. Que debilidade é essa que está acontecendo na nossa sociedade, onde as pessoas estão em busca de fórmulas mágicas que, como uma varinha mágica da bruxa ou da fada, e aí você pega o personagem que quiser, aponte, faça pirim-pim-pim, pá, pronto, brotou o seu novo relacionamento. Ignorando, na maioria dos casos, ignorando as informações que você carrega dentro de você, porque a gente percebe que, cara, se a fórmula mágica funcionasse para todo mundo, não existiriam famílias com problema, com dificuldades, com desafios. E aí foram implantado um ideal perfeito, que quando a maioria não se encaixa, porque a maioria vive um relacionamento disfuncional, se sente incapaz, incompetente, diminuído, porque não alcançou aquele ideal. E aí? Não serve? São reflexões que eu tenho tido ao longo desses 20 anos, ajudando pessoas, mentorando famílias. E eu vou dizer uma coisa para você. Algumas famílias, alguns modelos familiares, eu nem sei se eu chamo de família. Em alguns casos é melhor que aquelas pessoas não convivam juntas.
Em alguns casos é melhor que os filhos aprendam a colocar limites nos pais. Em alguns casos é melhor que o casal se separe. Em alguns casos é melhor que você entenda, aceite que não dá certo conviver com aquela pessoa por 1000 motivos. A comunicação inexistente, as migalhas afetivas, o fato do relacionamento ressaltar em você coisas ruins, porque relacionamento é isso, relacionamento é um real acionamento daquilo que você traz dentro de você. Por isso que namorar é muito gostoso, namorar é uma maravilha, namorar é você se envolver, é você sentir, é você querer olhar no olho, namorar é você buscar encantar e ser encantado, isso é muito gostoso. Mas o relacionamento, ele acontece no convívio diário. Por quê? Porque vai acionando coisas dentro de você e você vai acionando coisas dentro do outro e que você às vezes não tinha nem se dado conta que aquilo estava ali, mas faz parte de você e agora, como eu gosto de dizer, o monstro brotou para fora. E o que você vai lidar? Como é que você vai lidar com isso? E alguns relacionamentos ativam tantas partes tóxicas. Alguns relacionamentos só fazem ativar o tóxico e não mostram o caminho de melhoria. Não conduzem a uma transformação benéfica, não mostram como você tá ruim nessa parte aqui, mas agora a gente pode pegar isso e transformar em algo bom. E na verdade só ficam ativando dores e dores e dores e dores e dores. Na verdade só ficam ativando aquelas marcas que você traz dentro de você desde sempre, como eu disse. Algumas marcas são desde a gestação, outras marcas surgem por conta dos relacionamentos de quando você é criança, outras marcas surgem por você ter crescido numa família disfuncional. E aí toda criança que cresce numa família disfuncional, ela tem a sua parte cognitiva afetada, ou seja, as sensações são afetadas, o olhar é afetado, a percepção é afetada. E dependendo da personalidade que essa criança forma, essa personalidade acaba também ficando afetada. Então, essas marcas emocionais, elas vão surgindo na sua vida e você chega com toda essa carga num relacionamento. Entenda bem, no namoro você não vai mostrar isso. Na hora que você está se envolvendo, espelhando, na hora que você está encantando, né? Tá ali, nananã, isso não vai brotar. Quando começa a brotar é quando o relacionamento começa a ser aprofundado. E aí, o real acionamento acaba fazendo com que você tenha que encarar essas marcas, essas dores, esses traumas, esse bicho, esse monstro, dê o nome que quiser, mas o fato é que você vai ter que encarar uma coisa que você não estava acostumado. Outro dia, durante uma mentoria, um casal conversando comigo, eles estavam reclamando muito sobre o fato de que sentiam essas experiências e eles discutiam muito um com o outro, mas eles queriam que um resolvesse o problema do outro. E aí eu confesso que eu fiquei ouvindo toda a demanda com muita atenção, com uma escuta ativa, e fiz a seguinte pergunta: vocês realmente acreditam que é no relacionamento de vocês que vocês vão curar todas as suas feridas? Eu me lembro que o marido olhou assim, assustado. A mulher começou a chorar. E eu continuei falando, eu perguntei: vocês realmente acreditam que o amor, ele é capaz de suportar e curar integralmente todas as feridas que vocês carregam? E quando um começa a despejar tudo em cima do outro, sem filtro, sem medo,
o outro vai ser capaz de suportar? E aí houve um grande silêncio. Um grande silêncio. Eu tenho acreditado e ensinado que o único amor que suporta todas as coisas é o amor que vem de Deus. Foi por isso que ele proporcionou uma ponte para que eu e você pudéssemos entender o que é ser alguém melhor. E eu acredito nessa ponte que é Jesus. Mas fora esse amor, o amor humano, o meu amor, o seu amor, o nosso modelo de amor, é um modelo de amor limitado, sabia? Então eu gosto de separar o amor que é divino, que não tem medida, um amor que sabia que quando o ser humano ganhasse uma forma aqui nesse planeta Terra limitado e fosse feito ser vivente, haveriam defeitos. Porque imagina só, encaixar aquilo que é sublime no que é limitado, mas aí isso é outro conteúdo. O fato é que quando pegou-se uma expansão daquilo que era bom e colocou dentro de uma caixinha de barro e soprou o fôlego de vida, ali não comportaria tudo, toda a força, todo o poder, toda a potência. Então, uma partícula foi colocada, mas o que está envolvido, o que está ao redor, né? Como... Deixa eu pegar aqui, peraí. Oi! Como um copo. Segura aí. Voltei. Como um copo que está cheio de água. Algo que é lindo, mas limitado. Recebeu algo que é pleno e perfeito. Mas foi sendo colocado experiências que não são boas. Então a gente cresce e aprende a ser linda, a ser lindo, aprende a se comportar, aprende a ter as partes modeladas, mas o que está aqui dentro tá tudo misturado. O que tá aqui dentro tá tudo embolado. E isso aqui é desde sempre. Aí você acha que isso aqui é o suficiente? Não. Espera aí um pouquinho. Fica aí, não sai da tela. Voltei. Eu gosto de falar que a comunidade transformar é vida acontecendo. Na vida, você tem que se adaptar a um monte de coisas que acontecem na prática. Bom, esse aqui é você, com as suas marcas e experiências de vida. Tá vendo que o copo ele tem vários detalhes de marcas? Dentro dele tinha algo bom e puro, mas com as experiências da vida foi se misturando. Mas você acha que tá bom, que é assim mesmo. Aí... você aprende a viver mais um pouquinho. Você aprende a sofrer um pouco mais de experiências. Olha o que vai acontecendo. Você vai ficando cheia das experiências. E por mais que você não consiga separar agora o que está acontecendo dentro de você, aqui ainda existe uma composição de água boa e limpa. Mas você não consegue separar, consegue? Não consegue. Mas você está acreditando que é o suficiente. Aí, acontece que você se junta com uma outra pessoa. E a outra pessoa é diferente de você, tem um outro formato, mas também tem a sua água própria. Tem as marcas mais amenizadas do lado externo, mas dentro tem as mesmas problemáticas. Dentro tem as mesmas dificuldades que ela sabe que viveu.
E aí você percebe que ambos estão quase cheios, que são diferentes, tá vendo? Mas dentro, cada um traz as suas próprias experiências e marcas que estão sobrecarregando a personalidade, as emoções, os pensamentos, as experiências, o corpo. Mas elas chegam para se relacionar com pouco espaço. E aí, a expectativa do relacionamento é que essa pessoa aqui, quando ela não entende isso que a gente está conversando, quando ela quer uma fórmula mágica, como eu disse, você escolhe a varinha, se é a varinha da maga, da fada ou a varinha da bruxa, uma fórmula mágica que faça tilim-tim-tim na sua cabeça. E aí essa pessoa aqui chega para se relacionar acreditando que essa outra vai aguentar, ó. Ih, sabe o que aconteceu aqui na mesa? Molhou tudo do lado de fora. Se eu continuar derramando, se ela continuar derramando, você sabe o que vai acontecer, não sabe? Ó. Diz pra mim que o seu relacionamento é o lugar de você despejar tudo. Perceba se é justo com quem tá contigo você fazer isso, você buscar alívio. Não é assim que funciona. O que você sente com essa outra pessoa quando você vê isso aqui, a outra pessoa nesse estado? Porque você está buscando alívio. E a outra pessoa que está se relacionando com você, ela não tem condições de suportar tudo o que você tem para curar, ela não tem condições de suportar tudo o que você tem para despejar. Então, quando eu falo que nos relacionamentos o lugar do amor não é o mesmo lugar que você tem que despejar tudo o que você sente e pensa, é por conta disso, porque a outra pessoa, olha o estado, deixa eu levantar aqui devagarinho porque tá derramando tudo. Olha o estado. E algumas pessoas vivem assim durante anos e anos, acreditando que suporta. E aí começa a transbordar no corpo, começa a transbordar no trabalho, aí o cabelo começa a cair, a fome passa, ou então fica com fome demais. Aí tem insônia ou dorme demais. Quer ficar o tempo todo na rua falando com as pessoas, ou então se isola. Essa pessoa aqui, ó, que recebeu toda a descarga dessa daqui, que precisava de alívio, essa aqui agora começa a dar ruim. Só que essas duas pessoas, elas estão num relacionamento de amor. O fato da pessoa te amar não significa que ela é incapaz de te fazer mal. Faz você pensar, não faz? A grande questão é por que é que você está se comportando assim. O porquê que você, deixa eu ajeitar aqui, continua recebendo isso. Acredite, a mesa tá uma bagunça. Por quê? Porque quando alguém com quem você se relaciona despejar toda raiva, toda mágoa, toda culpa, tudo que é tóxico, tudo aquilo que não é bom, quando a pessoa despeja atritos, problemas, sem filtro nenhum em cima de você, mesmo ela entendendo que você ama e você aguenta, olha para isso aqui, me diz se você aguenta. E a grande pergunta é o porquê que você suporta. O que está fazendo você continuar repetindo relacionamentos aonde? Desculpe. O que
que faz você continuar repetindo relacionamentos aonde você... Perdão, repetindo. Por que você continua repetindo relacionamentos aonde você busca uma outra pessoa que faça isso com você? Aí você não aguenta, a sua vida não aguenta. Olha ao redor como é que tá. A mesa aqui embaixo tá uma bagunça. O que faz você continuar buscando esse modelo de amor? Isso não é amor, Tati. Freud vai dizer pra gente, eu amo a psicanálise, principalmente a freudiana. Eu sou uma estudiosa, né, de teorias, mas eu sempre fico com a psicanálise freudiana. Ele vai dizer que amor humano é amor. Alguns amores te fazem florescer, outros arrancam a tua raiz e apodrecem ela. Apodrecem você até apodrecer a sua raiz. Esse é um conceito que eu ensino no nosso curso de psicanálise integrativa e espiritualidade, onde você entende que existe um amor humano que é eros, bom, saudável, gostoso. E existe um amor que é thanatos, tóxico, destrutivo, que vai apodrecer você, mas que na verdade os dois são modelos de uma mesma raiz de amor. E aonde é que está essa raiz de amor? Eita! Tá aqui dentro, ó. Você consegue enxergar eu mexer nela? Porque o primeiro modelo de amor que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com seus cuidadores, com seus primeiros relacionamentos, é um modelo que está aqui no fundo, envolvido com esse monte de coisa complicada. E aí quando você procura alguém que continue despejando e permite isso, você está repetindo as dores que você viveu nesse primeiro modelo de amor que está mergulhado aqui no fundo. E você percebe que eu desço tudo com muito cuidado, porque você fica frágil, frágil, frágil. Então, como eu disse, o fato de você estar num relacionamento de amor não significa que esse relacionamento não vai te machucar. Não significa que você permita essa repetição, porque é sua responsabilidade, é você quem permite essa repetição. Porque você está buscando isso aqui, ó. O que está aqui no fundo. Só que o que está no fundo está envolvido de um monte de coisa ruim, tóxica. Mas é isso que você conhece, um amor thanatos. Então, no modelo de relacionamento, é bom você aprender princípios, é bom você aprender regras, condutas, conceito moral, respeito, comunicação. Isso é importante. Mas antes de tudo, eu diria que é primordial você compreender como você aprendeu a se relacionar com quais emoções, de que jeito. Se você busca a parte eros, gostosa desse amor, desse cuidado nos seus relacionamentos, ou se você busca a parte thanatos, a parte tóxica, destrutiva, azeda, a parte que vai apodrecer você e matar as suas raízes. Porque de verdade, dentro de um conceito infantilizado, todo mundo quer ter um ideal de relacionamento. Acho que todo mundo é exagero, eu não posso falar pelo mundo todo, mas a maioria quer ter um modelo de relacionamento tipo, eu gosto de chamar de família margarina. Filhos à mesa, um pai que é um gestor e um protetor, uma alegria onde ninguém discute, sabe?
filhos perfeitos, onde todos deram certo, todos cresceram, são trabalhadores, produtivos, bonitos, saudáveis. A grande maioria deseja, né, ter um amparo, não viver enrolado em dívida. A grande maioria deseja, anseia isso e assim, é um sonho bom, mas entenda que para construir isso e tornar isso em realidade, você precisa aprender a perceber o que que você carrega dentro de você e como é que você está buscando isso de quem. Aí você está vivendo num relacionamento onde você veio cheio de mágoas, cheio de dores, ou como diz a juventude, cheio de ranço, com ódio mortal dos seus pais, porque cresceu no lar em que era briga para tudo que é lado, ou se entende incapaz e inseguro porque não teve segurança nesse lar, se entende insuficiente porque nesse mesmo lar ninguém nunca disse para você, cara, tu consegue, vai lá, você consegue. A grande maioria não teve isso, a grande maioria vem de uma família disfuncional e se sente mal, e se sente péssimo, com todo o respeito da palavra, se sente um lixo. Se sente um lixo porque, cara, eu nunca vou conseguir alcançar aquilo ali. E se frustra, e se pune, e se culpa. Mas a grande maioria não está parando para observar que não adianta pegar a fórmula mágica ou a vareta da fada ou da bruxa, como eu disse, e fazer pim-pim, e tudo vai ser funcional enquanto você não aprender a olhar como as suas feridas emocionais estão reagindo na sua vida, porque esse resultado aqui é resultado das suas feridas emocionais que está buscando relacionamentos para que você continue sentindo a mesma dor que sentiu quando era criança, que sentiu quando estava sendo gerado. Eu sei que é forte isso. Eu lido com pessoas há mais de 20 anos. E eu já vi muitas situações onde alguns relacionamentos, o melhor para a vida deles foi que se separassem. Por mais que se esforçassem, por mais que entendessem que dava para ser melhor, eles não conseguiam. O que eles ativavam um no outro era tóxico, era thanatos. E aí eu ouvi assim, mas como é que a gente vai se separar? Não pode. Ah, porque eu tenho filhos, porque eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Não, você não tem uma família, você tem ativamentos. Existem casas que nunca serão lares. Para um rapaz, certa vez eu perguntei para ele, você tem certeza que é nessa casa que você quer criar o seu filho? Existem casas que muito mais danificam do que produzem o bem. Mulheres que vivem, e homens também que vivem, por exemplo, a dependência emocional, suportam tudo em nome dos filhos. Vocês precisam ter a coragem de querer oferecer o melhor para eles e não usá-los como desculpa para não assumir as suas falhas. Aí é você pegando toda a sua descarga e jogando para o seu filho. Relacionamentos são reais acionamentos. Eles acionam em você conflitos, dores, experiências emocionais
que você precisa assumir a responsabilidade para curá-las. Obrigado pelos corações. Ué, doutora Tati, não é o meu marido, não é a minha esposa, não é a minha namorada, não é o meu amigo que vai me curar. Não, isso não é responsabilidade deles, é sua. E aí, como psicanalista e como mentor emocional, eu estou há muitos anos observando as pessoas e ajudando e orientando, e na verdade na orientação, você recebe aquilo que quer e decide o que fazer. Mentoria emocional não é decidir a vida de ninguém. Eu não vou dizer faça isso, faça aquilo. Jamais. A priori da mentoria emocional é dizer para você a vida é sua responsabilidade, são suas decisões. Mas se você está vivendo uma vida tóxica, sendo despejado por alguém, e eu já falei para você que é um relacionamento de amor, é amor, Tati? É um amor thanatos, mas é amor. É um amor tóxico, mas é amor. É um amor que vai deteriorar você, que vai arrancar a sua vitalidade, que vai transformar você num objeto, que vai fazer com que você se sinta um lixo, porque você permitiu assim. E aí quando você dá permissão para isso, você está querendo fazer com que o amor que está aqui dentro, debaixo desse caos todo, distorcido, ferido, machucado, continue ecoando na sua vida. E aí alguns relacionamentos acabam sendo relacionamentos tóxicos, thanatos, relacionamentos de destruição. Mas é uma busca onde você busca isso. A responsabilidade é sua. Eu gosto muito de dizer essa frase: o seu relacionamento não é o lugar aonde você vai se curar 100%. Acreditar nisso é infantilismo. Porque, como eu já mostrei aqui, o outro já também traz as suas próprias demandas. O outro vai ativar em você aquilo que está doendo, mas você tem que perceber e precisa aprender a separar. Aquele momento em que você sente uma raiva daquele cara que está na sua frente. E aí você lembra que é porque ele te fez sentir da mesma maneira que você se sentia quando você tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade. Seu pai faz isso contigo, sua mãe faz isso contigo. E aquilo que eles fizeram marcou tanto que agora você está num relacionamento ativando a mesma coisa. Enquanto você não aprender a mudar esse sistema, enquanto você não assumir a responsabilidade da sua vida, enquanto você não buscar clareza, você vai continuar se relacionando com o thanatos, com o tóxico dentro de você e na sua vida. E isso vai fazer com que você busque pessoas tóxicas, pessoas em thanato, pessoas ruins, destrutivas, porque também estão feridas. E quando eu falo que também estão feridas, não é porque, tadinho dela, ela também tem uma ferida. Não, algumas feridas emocionais, elas são tão profundas dentro da alma que elas distorcem a personalidade. Um ser humano que foi feito em amor, porque eu acredito no amor de Deus, foi envolvido no que é tóxico, gerou um trauma parasitário tão profundo que a personalidade dessa pessoa agora é uma personalidade transtornada. Na nossa turma de psicanálise e espiritualidade, eu sempre estou falando sobre isso. Personalidades transtornadas são frutos de marcas emocionais tão profundas que nenhum terapeuta do universo, nenhum psicanalista, nenhum mentor do universo vai curar. Só quem cura isso é Deus. Então para de querer ser responsável por sair por aí curando pessoas que só Deus vai curá-las, se elas quiserem. Mas o seu tóxico,
o seu Thanatos precisa o tempo todo querer resgatar alguém? Porque você, enquanto estiver ocupada com os outros, você não vai parar para olhar você, e olhar você assusta. Então, algumas personalidades, algumas pessoas, elas têm a personalidade transtornada. E aí, alguns conceitos infantis, ensinados nos modelos de relacionamentos prontos, vai dizer assim, não, você tem que ficar para sempre. Não tem não, querido. Aquela pessoa é ruim. Minha avó dizia que vaso ruim não quebra. Ai, a minha avó sabia das coisas, gente. Ela sabia das coisas. Ela falava, Tati, o vaso ruim não quebra. Só quem quebra vaso ruim é o Criador. Então, por que que você acredita que é você que vai mudar essa pessoa? Porque para mudar tem que quebrar um pedaço. Mudar tem que mudar o formato. Mas o modelo do relacionamento ensinado na fórmula mágica da varinha da fada ou da varinha da bruxa, escolha a sua personagem, vai dizer para você que você tem que tentar até o fim. Aí eu vou perguntar para você, fim de quem? O seu fim. Você vai tentar até o seu fim. Recentemente eu estava num evento maravilhoso, gostoso, sabe? Aquele lugar assim que você reclina e fala, ai, não quero sair daqui, quero ficar aqui. E quando chegou a noite, já era, acho que madrugada, já era mais de meia-noite, nós estávamos sentadas numa mesa conversando bastante. E alguém falou assim, não, guerreira foi minha tia. Porque ela foi lá, lutou, resgatou o casamento e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tô assim, acho que já eram umas quase 2 horas da manhã. Aí eu falei, como ela está hoje? De repente eu falei, como ela está hoje? Aí a pessoa estancou e falou assim, eu vou mudar de lugar. Estão me dizendo que está travando. Peraí que eu vou mudar de lugar. Me acompanha, continua na live. Vamos ver o que eu faço aqui. Continuem, gente. Fala pra mim, e agora? Tá bom? Fala comigo. Vim para uma outra parte da comunidade transformada. Deixa eu mostrar a vocês aqui. É o nosso cantinho, um dos nossos lugares favoritos. Aqui tudo tem lugar favorito. Normalizou? Ótimo. Aqui é um lugar terapêutico, um lugar de cura, casa de cura. O som dos passarinhos é natural, né? Então deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu puxar a cadeira. Ai, a cadeira é pesada, gente. Aguenta aí um pouquinho. Como quem já me conhece sabe, Tati sendo Tati, segura aí. Voltei. Ó. Ai, deixa eu ajeitar. Vai faltar uma altura aqui. Pera aí. Aguenta aí. Voltei. Fala pra mim, como é que tá? Eu quero ajeitar pra oferecer o melhor pra você. Peraí, ainda não ficou bom. Sabe o que eu gosto de dizer? É claro que na vida
A gente quer tudo perfeito, né? Algumas lives são lindas. O panorama atrás é tudo lindo. Mas aí às vezes você descobre no off que tem um monte de gambiarra. Porque a vida na prática, ela tem um monte de adaptações. A vida na prática tem um montão de adaptações. E aí você tem que aprender a lidar com as adaptações. Faz sentido, não faz? Ó, acho que agora foi. Fala pra mim se tá bom aí. E aí eu estava dizendo que lá nesse lugar que eu estava, e a pessoa animada, né, falando sobre o fato da tia ter vencido, lutado, conquistado a questão de brigar pelo relacionamento com o marido que foi, voltou, traiu, aconteceu tanta coisa misturada no meio do caminho. E aí, por fim, eu virei para ela e perguntei assim, e como ela está hoje? E houve um silêncio. E ela falou assim, titia, hoje minha tia tá com o pai, ela morreu. E eu fiquei parada. O silêncio, ele constrange. E aí ela falou assim, minha tia morreu de câncer. Com câncer. E eu falei, uterino ou na mama? Não. Eu respondi, na garganta, na mama ou no útero? E o olho dela encheu d'água. E ela falou, minha tia teve um uterino e depois teve metástase. E os lugares atacados foram justamente pulmão e garganta. E aí de novo eu fiquei em silêncio, porque é preciso respeitar a dor do outro, né? Eu aprendi isso, a respeitar a dor do outro. Pode ser qual for, pode ser uma perda por luto e pode ser um espinho no dedo, não interessa, é dor. E depois ela olhou para mim e falou assim, como é que a senhora sabia? A senhora conhecia minha tia? Eu falei, não conhecia. Mas eu ouso dizer, se você me permite, que o seu tio, ele deu muito trabalho, né? Ele tem algum diagnóstico? E ela falou um diagnóstico de transtorno. E eu balancei a cabeça e falei, eu espero que o nosso Criador honre os esforços da sua tia, mas eu acredito que ela deveria ser esclarecida, que ela teria o direito de não lutar por ele. Não quando esse direito significaria desistir dela mesma. E assim, houve um grande silêncio. Todas as vezes em que o seu corpo adoece, ele mostra o autoabandono que você faz com você. A garganta, o pulmão e o útero são os 3 lugares que a mulher tem uma hipersensibilidade para o feminino muito grande. Quando uma mulher começa a adoecer no seu útero, por causa de um relacionamento, ela está mostrando que ela já não suporta mais se relacionar com ela se perdeu nela e o útero está sofrendo. O útero é o local aonde a vida tem que ser gerada, não a dor, não a morte. Mostra
os níveis que essa mulher está sofrendo internamente porque ela não está sendo validada no feminino dela, na identidade dela. E aí, uma mulher que sofreu no útero e a metástase foi para o pulmão e para a garganta, faz pensar o tanto que ela, quanto mulher, quanto pessoa, foi ferida, foi anulada, foi bloqueada, foi cancelada, enfim. Use aí o termo que você achar melhor, mas essa mulher, ela foi destruída aos poucos. E sabe o que mais me assusta? Ela foi destruída aos poucos em nome de algo que Deus nem pediu. E hoje, 20 anos depois, eu acredito que uma mulher como essa, ela tem o direito de saber que Deus não exige isso. Deus não exige que você se destrua em prol do outro. Não. Algumas pessoas pegam contextos isolados. Só um instante. Deu vontade de espirrar. Ah, mas em nada eu tenho a minha vida preciosa. Isso é um contexto isolado. Eu tenho a minha vida por muito preciosa. Foi, saiu. Eu tenho a minha vida por muito preciosa. Eu acredito que o meu Jesus sofreu tudo o que sofreu porque eu sou preciosa. O meu Jesus sofreu tudo o que sofreu porque eu sou preciosa. Ah, mas mais me vale ter aflições por um certo tempo. Todas as aflições têm um tempo, mas tem que ter o tempo de chegar, de viver, tem que ter o tempo de sorrir. Obrigada. Recebo a saúde. Nos relacionamentos, que é o nosso tema hoje, é preciso entender que você pode lutar para ajudar o outro, desde que o outro também queira ser ajudado. Ele tem que lutar também, porque senão vão estar os dois remando dentro de um barco, cada um numa direção. E aquele que for mais forte, mesmo que nas suas dores, no seu tóxico, na sua personalidade transformada, ele vai ganhar a luta, ele vai remar mais forte, você vai ficar exausta, desgastada, acabada, adoecida. Então não. Você não tem que lutar até a morte por ninguém que não seja você. Então, na dinâmica dos relacionamentos, você precisa aprender a pegar essa energia toda que você luta e se desgasta pelo outro e fazer por você. Para um pouquinho, mede isso aí. Tudo aquilo que você faz pelo outro, você também está fazendo por você? Ah, você tem energia para acordar 4 horas da manhã para socorrer alguém. Parabéns. Mas você tem energia para levantar 4 horas da manhã para se socorrer? Você tem energia para dirigir, sei lá, 20 horas sem parar, para ajudar alguém? Você arruma tempo, mas você tem energia e tempo para dirigir 1 hora por você, para você chegar num lugar gostoso, fazer um piquenique, respirar ar puro, desacelerar? Você tem energia para se esforçar para ficar na fila, para ajudar alguém por 8 horas seguidas, mas você não tem energia para levantar mais cedo para fazer 20 minutos de relaxamento e alongamento por você. Então, quando a gente fala de relacionamentos, e o tema da live hoje, do conteúdo, é relacionamentos, você precisa começar a entender que o relacionamento mais importante da sua vida é aquele que você tem contigo mesmo.
Porque enquanto você não aprender a perceber como as feridas da sua alma, as marcas da sua infância, como os relacionamentos, os modelos dos relacionamentos que você aprendeu lá na infância, como que eles estão sendo reproduzidos na sua vida, você vai continuar ativando pessoas tóxicas e relacionamentos ruins. E aí, de novo, eu lembro da varinha. Pode ser a varinha da fada ou pode ser a varinha da bruxa. Escolha qual personagem te agrada. Mas nenhuma das duas magias vão fazer efeito se você não acreditar em você primeiro. E olha que eu acredito em espiritualidade, eu acredito em energia. Por exemplo, no relacionamento Thanatos, no relacionamento tóxico, a troca de fluidos é muito profunda, então a troca de energia também vai ser profunda. E essa energia, ela vai ecoar no seu corpo durante muito tempo. E quando eu falo relacionamento, gente, por favor, não entenda relacionamento como sexo somente, porque existe um relacionamento sexual. Mas tem um relacionamento de amizades, o relacionamento profissional, o relacionamento íntimo, o relacionamento entre irmãos, o relacionamento entre pais e filhos, os relacionamentos com o seu pet. Algumas pessoas substituem as carências de pessoas e colocam ali um pet. Acho lindo os cuidados. Os animais precisam ser honrados e cuidados. Eles também são seres viventes. Mas a grande questão é a substituição, é a troca. E quando você troca alguma coisa, não houve cura. Você não sabe lidar com aquilo ainda. Então você coloca um band-aid, emocionalmente falando. Então os relacionamentos, eles vão ser reais ativamentos. E quando você se relaciona com uma personalidade transtornada, no final da história, essa pessoa vai ficar bem pra caramba, porque ela vai ter mais força, mais energia, e você vai ficar destruída, tóxica. E com todo o respeito da palavra pesada, você vai acabar morrendo. Porque a sua vitalidade não vai suportar isso. Mas tem que ficar casada, tem que ficar junto. É para uma vida toda. Olha, de novo eu fico com os ensinamentos da minha avó. Ela trouxe ensinamentos muito fortes na minha vida. A única coisa que é eterna pra gente é a certeza da morte. Uma hora o fim chega. Ponto. Aqui nessa terra o fim chega. Os antigos traziam muitas sabedorias que hoje a juventude precisa aprender. A única certeza é que a gente já nasce morrendo. Então, se a gente já nasce morrendo, eu entendi que eu tenho que viver. Porque eu já sobrevivi. E no estado de sobrevivência, dentro de um relacionamento ruim e danoso, eu me lembro que eu acreditava que tinha que ser para sempre, mesmo que seja sobrevivendo. Até que eu aprendi a parte em mim que era tóxica e que se nutria disso. E aí, com o passar dos anos, quando eu comecei a praticar aquilo que eu ensino, porque eu falo muito sobre isso, né? Feliz é aquele que pratica o que ensina. Sinal de que eu aprendi. E comecei a viver transformações em mim. Olha que interessante. A outra pessoa que estava ao meu lado não conseguia mais ficar comigo. Ela decidiu não estar mais. E sabe o que foi bem interessante? Eu consegui respeitar aquilo. Eu consegui dizer, ok, eu compreendo.
e eu aceito a sua escolha. E aí, depois dessa decisão, eu comecei a perceber o que é viver. Hoje, como mentora, eu olho a minha vida e falo, caramba, eu sou feliz. Quantas conquistas! Quanta coisa boa! Também tem coisa difícil, viu? Tem coisas que ainda precisam ser melhoradas. Eu sempre gosto de lembrar isso porque as pessoas criam ideais a respeito dos líderes. Líderes têm defeitos, têm problemas. A gente só aprendeu a sair da situação primeiro. E aí a gente entende que quando começa a mudar por dentro, quando você começa a permitir o autorreconhecimento, não é só autoconhecimento. Tem diferença, sabia? Não é só autoconhecimento, porque você pode conhecer, saber onde está e não conseguir sair disso. Às vezes, aqui na mentoria emocional, na comunidade Transformar, ou então no nosso curso de psicanálise, o pessoal fala, poxa, mas eu já sei isso. Então ela conhece, se ela sabe, ela conhece, mas ela não consegue sair disso. Porque sair é reconhecer, ou seja, conhecer novamente. Se permitir fazer uma nova leitura. Então, o autoconhecimento vai fazer você entender. Ótimo. Mas o autorreconhecimento vai fazer você fazer uma nova leitura e na nova leitura você vai aprender a fazer novas escolhas por você, para você e em você. E cara, é incrível. Quando você começa a aprender a fazer novas escolhas, você percebe que alguns relacionamentos não ficam. Como assim, Tati? Doutora, que loucura é essa? Você começa a perceber que aqueles relacionamentos que até então você entendia que era bom, que encaixava, até fazia bem, agora eles se nutriam de... Na verdade, eles se nutriam de partes tóxicas em você, de partes doídas de você. Como, por exemplo, essa carência de querer fazer tudo para todo mundo o tempo todo, sem nenhum filtro. Então, é sempre bom ter alguém assim por perto. Mas, na verdade, era você querendo ser aceita. E aí, quando você reconhece isso, você entende que você se basta, você não vai mais forçar ser aceita. E aí você percebe que aquelas pessoas que estavam ao redor, elas somem. Porque elas não gostaram muito dessa nova versão. Essa nova versão sabe falar não. Essa nova versão agradece o tempo que ficou junto, foi muito bom. Mas ela coloca limites. E aquelas pessoas não gostavam do limite. É muito interessante quando você começa a viver um processo de autorreconhecimento. Você começa a tirar as suas dores, a lidar com elas e a falar, essa daqui vai pro lixo, não é minha. Ah, essa daqui é minha, essa daqui eu vou ter que lidar com ela. Essa daqui, deixa ela guardada, depois eu vejo. E algumas a gente senta e toma café. Porque já ficou em paz, porque entendeu a responsabilidade que é assumir a posição de que a vida é sua e quem tem que cuidar dela é você. Ah, mas é a história dos meus pais que me marcou. Se te marcou agora, a história é sua. Assume isso e vê o que você está fazendo com ela. E o que é dos seus pais, deixa com seus pais. Mas isso tudo é um processo de autorreconhecimento, onde você precisa aprender a identificar os padrões das emoções que impulsionam seus relacionamentos e ativam em você as partes boas e as partes ruins também. Então, relacionamento, para mim, doutora Tati Lima, psicanalista, mentora, eu gosto de falar mãe, esposa,
gosto de falar filha amada, mulher feminina. Para mim, relacionamento é isso, é você começar a perceber o que está ativando em você, o que está ativando em mim e como é que eu estou lidando com isso, como é que eu estou gerenciando isso. E aí hoje, ao longo de 20 anos, a comunidade Transformar, ela se forma assim. Não adianta você só cuidar de estudar, você tem que aprender e praticar. Então hoje a comunidade Transformar é um local de cuidados com o corpo, por isso que a gente fala da prática da yoga, técnicas de respiração, como as doenças surgem no corpo, as doenças emocionais, que é a psicossomática. E convido você a aprender com a gente o início, o passo a passo de uma técnica de respiração, da prática da yoga, a acompanhar a gente pelo Instagram, a adquirir o curso que fala sobre isso, na nossa plataforma, na nossa comunidade. Então a gente trata dos cuidados com o corpo, entendendo que a alimentação é importante, o tempo de sono é importante, a perceber as emoções que aparecem nas doenças que surgem. Então na comunidade Transformar a gente fala do corpo. Vem cuidar do seu corpo. Por isso esse lugar lindo, gostoso de viver, mais calmo para você desacelerar. Porque o seu corpo é importante demais. Ele carrega tudo que tem aí dentro. Aqui na comunidade Transformar a gente fala sobre as emoções, sobre a sua alma, o que é que vai na sua alma, quais são as marcas, os registros, os padrões. Por isso que a gente senta e conversa e ensina sobre o que diz o seu inconsciente, os seus primeiros relacionamentos, como eles te afetaram, como eles te afetam hoje ainda. Será que você consegue reconhecer a sua personalidade? E reconhecendo isso, você consegue melhorar, ser um ser humano melhor? Então, na comunidade Transformar, tanto presencial quanto online, nos nossos cursos e treinamentos e nas nossas vivências, você vai descobrir como cuidar do seu corpo, vai descobrir como olhar para a sua alma e para essas feridas, para essas marcas, para os modelos de relacionamento. E como é que você pode mudar isso? Como é que você pode melhorar isso? A gente vai olhar para a sua história porque ela é poderosa e ela precisa ser respeitada. E mesmo que tenha partes dolorosas, essas partes mostram e ensinam quem é você. E você precisa aprender a encará-las. E decidir o que fazer com isso, porque a sua vida é responsabilidade sua. Então na comunidade Transformar a gente fala do corpo e cuida do corpo. Fala da alma e cuida das emoções. Na comunidade Transformar a gente fala de espiritualidade, sim. Tati, mas são muitas religiões. Dane-se. Eu quero falar da espiritualidade com o poder que você já carrega dentro de você, que vem do Criador, que eu gosto de chamar de Deus. Mas se você chama só de Criador ou de outro nome, isso é contigo. Mas o fato é que esse poder nos conecta uns aos outros, nos conecta com a natureza, nos conecta com a gente mesmo. E como eu expliquei no início do conteúdo hoje, está tudo mergulhado debaixo daquele turbilhão de coisas e você precisa aprender a acessar esse poder que já está em você. Os estudos milenares, tradicionais, não só na China, mas aqui no Brasil, os nossos indígenas são fantásticos. Mostram a importância de se conectar com a natureza para harmonizar. E hoje a neurociência vai falar sobre essa transmissão da energia quântica, vai falar da maravilha da telecinestesia, vai falar dessas coisas que há um tempo atrás o pessoal falava, isso é coisa de gente doida. É, gente doida, doida por viver melhor. Então você deveria parar de ter medo e falar e viver e enxergar em você esse tipo de coisa. Porque essa potência da espiritualidade,
É ela quem vai te ajudar a melhorar cada dia, porque quando for só você e você, quando você começar a retirar as dores e as pessoas sumirem, você vai precisar olhar para essa força linda que já tem dentro de você e respirar e falar: caramba, você estava aqui. Então aqui na Comunidade Transformar a gente fala sobre espiritualidade, como acessá-la, a importância da natureza para isso, como é importante tirar os traumas, como é importante se enxergar. Eu gosto de falar, me curar de mim. Uma frase que eu tenho usado com muita força ultimamente é o fato de que eu preciso ser mais de mim. Mas não aquela que disseram que eu sou. Eu quero ser aquela que o Criador disse que eu sou. Eu não sou uma versão contada. Eu sou uma essência que existe. E é essa que eu quero encontrar. Então eu quero mais de mim, eu quero mais dessa essência no Criador. E quando a gente fala de espiritualidade é sobre isso. Como esse contato melhora você, te transforma num ser melhor, que se respeita mais, que coloca limites no outro e que entendeu que a solidão não é um bicho de 7 cabeças e passou a ter prazer no convívio com você mesmo. Então vamos lá, na Comunidade Transformar, a gente cuida do corpo. Vamos fazer yoga, caminhada, exercício físico, musculação, muay thai, o que você faz? Mas vem cuidar do seu corpo, da sua alimentação. Vem aprender o passo a passo do início, de como fazer. Acompanha a gente nas lives da yoga. Vem fazer parte do nosso clube do yoga. Sabia que a gente tem um clube? Eu gosto de falar que é gente aprendendo, ensinando gente aprendendo. A gente fala da alma, para cuidar das emoções, para cuidar da criança que tem dentro de você. A gente fala da espiritualidade, para essa criança ser envolvida na essência do poder do Criador. E a gente respeita a sua história, porque a sua história precisa aprender a ser honrada, para que você possa ter força, energia e estratégia para criar novas histórias. Então é isso. Hoje eu senti uma vontade imensa de falar sobre relacionamentos e esse material vai ficar aqui disponível por um tempo. Depois ele é retirado do ar e você encontra ele no nosso pacotão de lives na Comunidade Transformar, que você adquire com um valor maravilhoso, para que você possa ter acesso às nossas lives de todo o nosso conteúdo durante o ano. E acredite, o negócio lá tá bom. E tudo isso está na nossa plataforma da Comunidade Transformar. Para você que ainda não conhece, é só clicar no link que tem lá na... Como se chama, gente? Aquela parte de cima do Instagram que tem o texto. Esqueci o nome. Ó. Lá na nossa bio tem lá Linktree, Comunidade Transformar. Clica lá, você vai abrir o site com os nossos cursos e formações online para você. E ali você encontra técnicas de respiração, encontra o Sicure, as turmas da psicanálise, presencial e online. E tem muita coisa boa. E nós estamos inserindo ali a plataforma da yoga. Vem aprender comigo. E as nossas vivências. Então, assim, é muita coisa boa. Isso aí, Bio. Obrigada, Bianca. Muita coisa boa acontecendo e você precisa fazer parte. Então eu quero encerrar essa live falando para você, vem ser nossa comunidade. Nossa comunidade é um grupo de pessoas que querem mais da vida, querem sair do modo sobrevivência e querem viver. Querem sentir essa essência, querem respeitar as próprias histórias e quer assim construir um relacionamento saudável com elas mesmas e com quem está ao redor. Tá certo? Bom, gente, vou estar encerrando. Como eu faço sempre, eu gosto disso. Eu acredito no poder do Criador, no poder das mãos. Acredito que você é o melhor canal para poder abençoar a sua vida. Então pegue uma das suas mãos, coloque aqui nos seus céus, no céu dos seus pensamentos, na terra do seu coração. E vamos agradecer ao Criador dizendo, olha, obrigada por esse momento.
Obrigada pela tua presença, obrigada pela tua sabedoria e palavra. Que o conteúdo possa encontrar um local bom dentro da mente, do céu, dos sonhos de cada um que assiste. E também dentro da terra, do espaço do coração. Mas sabe, Deus, se por acaso o território dos sonhos estiverem confusos, turbulentos, os pensamentos estiverem acelerados, e a terra do coração estiver seca, cansada, ainda assim, a tua presença é forte o suficiente para fazer jorrar de dentro uma água viva. E esse solo vai se tornar fértil. E essa mente vai ser capaz de fazer chover o bem. Então que a tranquilidade e a quietude alcance a mente e o coração de quem está nos ouvindo. E toda essa palavra, esse ensinamento e sabedoria que veio de ti para nós, possa alcançar uma profundidade a ponto das raízes serem nutridas daquilo que é bom, a ponto dos sonhos serem direcionados para aquilo que é bom, e isso faça um efeito lindo, poderoso, grandioso na vida de quem acredita. Como eu falo sempre para ti, gratidão. Gratidão porque tu olhou para mim e achou algo bom e tem me ensinado a um bom caminho e tem me mostrado como é bom poder partilhar esse bem. Então, por esses dias, pela nossa comunidade, por quem nos assiste, eu abençoo e agradeço. É isso aí, gente. Obrigado pelo carinho. Ó, foi maravilhoso. Como alguém amado uma vez disse pra mim, Tati sendo Tati. E de verdade, vai ser Tati sendo Tati. Então você vai me ver pra lá e pra cá, você vai me ver sorrindo, você vai me ver sendo eu. Mentora, psicanalista, fundadora da comunidade Transformar, apaixonada por café e livros e que adora uma conversa gostosa. Tem dias que as conversas vão ser alegres, outras elas vão ser difíceis, ou então, como foi escrito aí, só pancada. Mas é para o seu bem, é para construir algo bom, porque eu estou partilhando com você aquilo que eu vivo e acredito. São as minhas verdades e você filtra. Perceba o que encaixa em você e traz para o bem. E desejando, vem ser nossa comunidade, vem fazer parte. Acessa a gente, chama no direct, chama no WhatsApp. Alinha, separa um valor para investir em você sim. Adquire os nossos cursos. Se permita ser transformada para o bem, tá bom? Vou estar encerrando. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.